foi deferido não a tempo certo. Isso deveria ter sido acontecido enquanto o magistrado aqui estivesse, para que ele pudesse sofrer nas escadarias do fórum o rescaldo da infâmia e da ofensa que ele praticou. E é assim que se fazia nas guildas do século XIII, do século XII. A nossa corporação é uma guilda. Ela foi formada a partir dos pedreiros livres da Idade Média que lutavam contra os senhores feudais. E quando os senhores feudais ofendiam os pedreiros livres, eles se reuniam à porta do castelo e, se fosse necessário, usavam os tijolos, os martelos e os ferretes como arma a se defenderem daquele que estava lá sobre as ameias a ofender os pobres. Nós somos até hoje uma guilda. Não digo que sejamos uma guilda maçônica, deveríamos ser. Fechados, sim. Potentes também. Cada um unindo ao outro o enlaçamento de seus braços, a fim de podermos resistir validamente à agressão do senhor feudal. Nós somos verdadeiramente uma corporação de pedreiros. Não se diga que eu seja maçom, não o sou. Porque se eu fosse, teria perdido a minha independência, embora seja uma casa de irmãos livres. Mas a minha independência é tão anárquica que eu não consigo ser sequer dependente de alguma censura externa. Mas, no sentido bem elástico do termo, nós somos uma corporação, sim, e eu enxergo a Ordem dos Advogados do Brasil há 51 anos, como se fosse uma casamata de resistência à opressão. Ao começar a advogar nos idos de 1958, sabe-se lá quanto tempo antes, porque eu advoguei sem poder advogar, era um rábula, formei-me depois. Ao começar a advogar naquela época, peguei toda a chamada Revolução de 64, o golpe de Estado, e com a vantagem de ter sido formado na plenitude da liberdade dos anos dourados, quando o Paulo Sérgio usou pela primeira vez a beca. Ele ainda estava no regime da Constituição de 46 e aprendeu na faculdade a plenitude do que é ser livre e poder usar a beca com magnanimidade. Então, nós somos os mais antigos, como se fôssemos uma espécie de feiticeiros do passado, perdidos no mundo que talvez nem mais seja o nosso, porque nós não aprendemos a ter medo. E os moços de hoje são ensinados a serem disciplinados nas faculdades, a serem obedientes, a serem medrosos. E uma das demonstrações de que nós temos as nossas lideranças corajosas, sim, mas os nossos filiados, um pouco de desatenção à necessidade de enlaçamento a que eu me referi há pouco, é que nós somos líderes de subseções presentes, sim, atentos também, disciplinados ao chamamento. Nós viemos de Osasco, viemos do Jabaquara, viemos de outras subseções, estamos aqui a perlustrar essa noite, que é uma noite solene, mas os nossos soldados, em grande maioria, os nossos soldados, aqueles que fazem parte do nosso exército, não atenderam à convocação. Então, isto perturba seriamente este Brancaleone, este cavaleiro de um tempo que já foi, porque o soldado vale mais do
nosso filiado, a nossa sucessão, num certo sentido, tem mais valor do que nós, porque é ele que nos dá força, é ele que nos dá peso. Quando o presidente convoca os seus filiados a virem a uma sessão de desagravo, isso deveria ser uma festa da comunidade. E, como se percebe, é sim como se fosse uma missa nossa, realizada numa capela sacrossanta, mas só nós estamos a rezar, com raríssimas exceções. Então, é preciso, minha gente, é preciso que nós pensemos, em primeiro lugar, no porquê dos moços que fazem parte da nossa terra e das outras terras não terem atendido ao nosso chamado. E nós temos algumas expectativas, nós temos algumas sugestões, nós temos alguns pensamentos, nós temos alguns raciocínios. Não se pense que é por negligência, porque negligente é aquele que não está atento. É preferível que eu diga que talvez seja por medo. Quem sabe? Quem sabe os nossos soldados estejam com medo. Medo do juiz, medo do magistrado, receio do tribunal, pavor talvez de serem prejudicados numa demanda qualquer mais tarde porque estiveram num desagravo. E alguém falou mal de um magistrado, que era um magistrado ruim, que merecia ser censurado. Sim, esta é a nossa censura. Mas vieram os líderes e os soldados ficaram em casa. É preciso, portanto, e gostaria de dizer isso a eles, se viessem aqui há desse tempo atrasados. Gostaria de dizer a eles que os desagravados, ou o desagravado, não é o nosso nobre amigo que foi prejudicado, foi machucado, foi ferido, foi escarmentado.